Está no ar o TV Verdade. Muito boa tarde para você, ao vivo para toda Minas Gerais. É sempre um prazer ter a sua companhia aqui na TV Alterosa. Hoje o tema é de interesse de toda a comunidade. Eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos falar dos problemas nos bairros. Você que me acompanha no Jornal da Alterosa sabe o quanto eu rodo pela grande BH. E aí eu fico me perguntando, por que as pessoas precisam recorrer à imprensa para terem direitos básicos garantidos, como rede de esgoto, pavimentação, médico no posto de saúde? Eu me pergunto também, por que eles não têm acesso às prefeituras? Por que é tão difícil falar com seus representantes, com os políticos que deveriam nos representar? Essa é a nossa dura realidade. Essa é a nossa verdade. Pode rodar. Me fala o seguinte, isso é rua? Vem conta de água para vocês? Tem! E de esgoto? Tem! E PTU? Tem! E tem alguém aqui revoltado ou não tem? Tem! É uma vergonha. Aqui nós estamos abandonados no bairro Lar de Minas. A prefeitura não faz nada. Então assim, o prefeito prometeu mundos e fundos na campanha, agora pulou fora a responsabilidade. Nós estamos indignados. Rato na minha casa é toda hora. Barata nem se fala. Você tá jantando e tá almoçando e os ratos estão subindo na sua perna. Não tem cabimento 3 milhões numa obra de 50 metros de manilha. Pagamos PTU caro aqui e nada de retorno nós não temos. Então nós queremos uma solução sobre isso. Não aguentamos mais esperar. Já está fazendo aniversário há mais de 10 anos. É hora de mudança. Que é isso aqui? Olha para vocês verem se tem condições de negócio desse. Não tem condições. Na hora de pegar voto, pedir, vocês pedem. Eu queria que o senhor chegasse aqui agora e olhasse essa fedentina aqui para nós. Eu queria olhar isso aqui, ó. A gente transita caindo, se sujando toda. A gente sai para ir para os lugares trabalhar, vai na igreja, vai fazer uma compra. Não tem como andar aqui direito. Vocês concretaram a rua, foi isso mesmo? Foi. E a gente fez, né, como se diz, uma vaquinha na língua popular e concretamos. Todo mundo colocou a mão na massa? Todo mundo. Menos a prefeitura, né? Menos a prefeitura. É horror. É um horror isso aqui. Uma creche que não tem, uma rua de lazer que não tem, uma quadra de esporte que não tem. Eu moro aqui, moço, em desde 76. E nunca viu mudança? Eu moro aqui, nunca mudou. Toda a vida foi isso aqui, ó. A gente é largado, a gente é um nada. Como se fosse um nada, porque para eles realmente é um nada. Mas aqui na TV Alterosa a situação é diferente. Vocês têm valor e muito valor. Por isso nós convidamos aqui para o estúdio hoje representantes, que eu vou conversar agora, dessas pessoas que já pediram ajuda à TV Alterosa. São várias pessoas que estão aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que representam a comunidade. E vou começar conversando com o Isaías. Ele é lá de Betim e lutou pra caramba, né, Isaías, para conseguir a mudança de um ponto de ônibus. A gente tem imagens aí, pode rodar, do ponto de ônibus que estava no escuro. Me conta da sua luta. Pois é, lá era um ponto de ônibus antigo, falado e respeitado. Todo mundo tinha segurança para tomar seus ônibus lá. A concessionária que administra a rodovia, a autopista Fernão Dias, está fazendo obra lá no local e simplesmente deslocou o ponto de ônibus para qualquer lugar e deixou a gente lá sem iluminação. E vocês tentaram várias vezes essa mudança por meio do poder público antes de recorrer à TV Alterosa? Sim, eu mandei diversos e-mails para todas, lá para a prefeitura, para a autopista, para a CEMIG. A gente não sabe nem com quem falar, porque você fala com eles, aí fala, não é com a gente, é com a CEMIG, é com a prefeitura, é com não sei quem. É um jogo de empurra. Depois que a TV Alterosa foi lá, a situação mudou. Aí já é outro nível, né? Porque a mídia é a advocacia dos pobres. Então a gente precisa chegar na televisão e expor os problemas para resolver, né? Vou conversar agora com o Lúcio aqui, meu amigo, lá de Vespasiano. Lúcio, rede de esgoto, Mato Alto. Eu lembro que quando eu estive lá, vocês estavam revoltados. A revolta continua? Rangel, é brincadeira. A repórter, aquele dia que você foi lá, passou 2 dias, o prefeito me ligou falando que o bairro está 100%. Nós fomos lá no mês de, me ajuda a recordar 9 aqui. de junho. 9 de junho. Já vai para 2 meses e meio, mais ou menos. Isso.
Eu queria saber o seguinte, se tiver 100% o bairro Lar de Minas, eu não vou falar isso não porque é brincadeira, eu vou deixar de pagar o meu PTU. Porque é uma vergonha, o bairro tá lá do jeito que tá, você viu lá, você viu, entendeu? A rede de esgoto não termina, a gente não sabe quem recorrer, eu já fui em todos os órgãos. E chamaram a nossa reportagem de equivocada na época, né? Não, ela chamou 5 vezes, essa foi a 5ª vez que a reportagem foi lá, e eles falaram que tudo que eu falo é equivocado. As imagens estão mostrando aí, olha. Não, tá vendo isso, é só eles irem lá e ver. E eu fiquei sabendo hoje, antes eu vim pra cá, recebi um telefonema de um morador, que o vice-prefeito esteve lá hoje falando que já tá querendo trazer melhorias, mas eu acho que isso tudo é balela só pra inglês ver. Ok. Daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês também, tem muita história pra gente contar aqui, muita reclamação, mas eu vou apresentar, segura o microfone pra mim, por favor. Vou apresentar agora a mesa de convidados especiais que vão debater esse assunto com a gente. Cidadão Éder, nosso parceiro, Cris do Morro, também nosso colega aqui de trabalho. E pela primeira vez aqui no TV Verdade, tenho o prazer em receber o advogado Rodrigo Suzana Guimarães, advogado e professor de Direito, com quem eu começo a conversar. Me fala uma coisa, como que a legislação diz e protege essas pessoas que não conseguem ter acesso à prefeitura e precisam recorrer à imprensa? Muito boa tarde a todos, é um grande prazer participar do programa. Na verdade, eu vejo que neste país há uma completa inversão de valores. As instituições políticas e públicas brasileiras estão absolutamente falidas. Se nós pegarmos desde o texto da Constituição, passando por toda a legislação que nós temos à disposição do cidadão brasileiro, é óbvio que a voz da comunidade deveria ser o mote para qualquer tipo de política pública de saúde, de educação, de geração de empregos, de fornecimento de lazer, de transporte. Mas, lamentavelmente, o poder público brasileiro trabalha, na minha lógica, com a ignorância da sociedade brasileira. Quanto mais ignorante for a sociedade brasileira, mais se perpetua no poder aquele péssimo administrador público que faz dessa ignorância o caminho para a sua perpetuação no poder. Eu sempre digo dentro de sala de aula que a educação é a base para a construção da sociedade brasileira. Enquanto nós não tivermos educação, nós não vamos conseguir sair do ponto em que nós estamos. E a educação vai permitir que todos nós possamos disputar em igualdade de condições oportunidades no mercado de trabalho, oportunidades de construção efetivamente de uma vida melhor. Doutor, agora me fala uma coisa, quando a pessoa não consegue um retorno da prefeitura, já recorreu à imprensa, como no caso do nosso colega ali, a situação continua a mesma, o que a lei garante a ele, onde ele deve buscar ajuda? Eu vejo que o melhor caminho, a partir do momento em que houver essa mudança na base da sociedade brasileira, são as instituições que foram estabelecidas pelo texto da Constituição como garantidoras dos direitos da sociedade. Judicializar os problemas não é a solução. Ir ao judiciário, o Éder está aqui, ele pode muito bem confirmar essa informação, vai acabar protelando e postergando para uma data futura incerta. E qual que é o caminho, a solução então? De um problema. Hoje nós temos 100 milhões de ações judiciais no Brasil, mais de 5 milhões só no estado de Minas Gerais. Nós temos de um lado o Ministério Público, que por força da Constituição tem uma série de poderes, aliás, até, na minha opinião, poderes além daqueles que eram necessários a este órgão, o Ministério Público. Nós temos do outro lado a Defensoria Pública, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vejo que da mesma forma que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais consegue firmar um termo de ajustamento de conduta com uma grande mineradora para solucionar um problema de um dano ambiental, nós poderíamos buscar no Ministério Público esse mesmo acordo para ajustamento de condutas com a administração pública. Então, se uma comunidade tem um problema como o que nós vimos e não consegue ter voz dentro da prefeitura, acredito que tanto pelo Ministério Público como pela Defensoria Pública, ou até mesmo pela Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma série de comissões, inclusive de direito urbanístico, que podem ser justamente este canal necessário para poder discutir essas questões sem a necessidade de buscar o judiciário. Eu quero saber do cidadão Éder. Põe aí para mim, diretor, por favor, imagens do ponto de ônibus
sem estrutura. O que eu quero saber do cidadão Éder, como que é para você, cidadão, que representa o povo aqui nessa bancada, ver uma cena dessa, a pessoa tem que ficar no ponto de ônibus no escuro, correndo o risco de ser assaltado, várias pessoas já foram assaltadas lá, o que passa pela sua cabeça? Inicialmente, meu boa tarde, Rangel, boa tarde para meus queridos telespectadores que estão em casa, os membros aqui presentes. Para mim, é uma cusparada na cara do povo. É o político falando assim, você lembra daquilo que eu te falei na época da campanha? Besta, você acreditou? Toma aí que tá bom pra você. Pra mim o que tá bom é encher meu bolso de dinheiro, fazer um monte de conchavo, pegar patrocínio de construtora pra minha próxima eleição. Dane-se você aí. Você não reza? Tá bom, Deus pra você. Éder, dentro pronto. da sua pergunta aí, da sua resposta, na verdade, te interrompendo, mas eu queria saber das pessoas aí. De vocês 5, o prefeito já voltou ao bairro depois que ele ganhou a eleição? Tem alguém fazer aí? Isso. Pode me dizer? Nunca. Nunca? Passa pro outro, por favor. Também não. Não, passa pro terceiro, Joani. Também não. E você? O meu, na verdade, já foi pela questão do Hospital Metropolitano do Barreiro. Para fazer a inauguração. Mas para ver os problemas. Não, porque ainda não foi inaugurado, né? A gente espera que seja em outubro. E o nosso colega aí com o boné 100% favela lá do Morro do Papagaio. Muito obrigado e um abraço pro pessoal de lá. Eu tô esperando ele cumprir essa promessa. Ele pois falou é, que ia cidadão lá. Éder. Continua assim, sentadinho, viu? Que senão vai cansar. Esse é o problema, Rangel. Porque passada a eleição, o cara some de lá. E não é só prefeito, não. É vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente. Tem até presidente que vai lá, né? Faz aquele alvoroço todo e depois vira as costas. O que nós precisamos também da comunidade participar, e eu sempre bato aqui. Aliás, nessa última eleição, eu bati muito nisso aqui. Alguns telespectadores, alguns até mal intencionados e outros não, ignorando a situação, achavam que eu estava fazendo campanha política. E não é. O povo também tem que fiscalizar e não votar mais. A maioria das vezes que eu fui aos bairros, a cena que mais me chama a atenção é rede de esgoto que está faltando. Aquela lama, aquela podridão escorrendo a céu aberto. Cris do Morro, como que as pessoas lá se sentem diante dessa falta de estrutura e da falta de retorno, Cris? Bem, primeiro, nós temos hoje no país, nós não temos um político sério. Nós hoje temos, provavelmente esses bairros aí onde não está tendo esse serviço que você acabou de mostrar, essa comunidade não votou no prefeito atual. Enquanto nós tivermos prefeitos que coloquem ali nos seus cargos pessoas de base partidárias, que não vai com a cara daquela comunidade, que não vai com a cara de um desses líderes aí, o vereador não gosta desse líder, o secretário regional não gosta desse líder, aí, meu amigo, o serviço não chega. Porque esse cidadão não é recebido. E como que é o sentimento dessas pessoas lá? Você que tem o contato direto, como que elas ficam? Eu imagino que ficam revoltadas, mas você que tem o contato direto. Ficam revoltadas, mas ao mesmo tempo eu fico chateado, porque eu falo assim, gente, cadê você participando? Né? É isso aí. Cadê nós na Câmara Municipal? Batendo na porta dos vereadores, meu amigo. Mas nem deveria, né, cidadão Éder? Não deveria. Aí o que acontece? Acho que tinha que ser tudo garantido, Exatamente. Né? Eu acho o seguinte, quando o político recebe um mandato eletivo, ele recebe o mandato para ele fazer o quê? A vontade do povo, a necessidade do povo. E a gente está falando de serviços básicos. Exatamente. A gente não está nem falando... Você falou de esgoto. Não que cultura não seja uma coisa essencial e tudo, mas nós estamos falando de saúde, falta de médico. Mas quando você falou esgoto não dá voto, porque o esgoto fica debaixo da terra. Então não é visto, não dá voto, nenhum político quer fazer esgoto. Ele quer fazer o quê? É uma quadra de esportes, que aí toda hora bota o nome lá da família dele, lá na dele, ou de alguém lá na quadra de esportes. É isso que eles querem aparecer. Mas agora aí, a população tem que se revoltar com esse bater. Mas aí nós vamos voltar lá no início. Hoje nós vivemos cidades, doutor, que o vereador, ele é mapeado. Eu sou da região tal, vou trabalhar... Não, você é vereador de Belo Horizonte, você é vereador de Birité. Isso. Você tem que cuidar da cidade. O cara só quer cuidar do curral eleitoral dele. Agora, quando o vereador chega e já vai anunciando, olha, eu vou te dar uma casa, aí o deputado fala assim, eu vou arranjar um apartamentozinho pra você, o outro eu vou te dar um emprego, eu vou te dar um carro. As promessas, né? Essas promessas são promessas de quem? De bandidos. Porque deputado nenhum, vereador nenhum, prefeito nenhum
nenhum está autorizado por ninguém a dar casa. Você está prometendo e já está te falando, olha, eu sou corrupto e vou me corromper para te dar uma casa, vou fazer um conjabo aí. E aí não dá. Quem é responsável por isso? Não é o próprio cidadão brasileiro? O próprio cidadão. Mas porque aí que somos tá. Nós Vamos que colocamos essa pessoa no poder e somos nós que continuamos. Mas a gente não está tendo muita opção ultimamente não, tá? Esse é o nós não temos opção porque todos estão caindo na vala comum. Desculpa a correção, mas não é. Nós tivemos nos últimos mandatos de deputado federal, dos 513 deputados, infelizmente, 60 foram eleitos diretos pelo povo, o resto foi via legenda. Então nós estamos com um sistema político totalmente errado. Pois é, Cris, mas o povo precisa saber como que se funciona isso. Como que funciona o voto dele. Não é só chegar lá, apertar qualquer número lá, e ainda tem uns bobalhões que falam assim, esse aí eu não elegi porque eu não voto ninguém, eu vou lá e anulo meu voto. Você está fazendo o quê? Você está perpetuando o vagabundo no poder. Éder, por falar em político, por falar em promessa, eu vou levantar aqui de novo para conversar com o meu amigo Joanir. Ele é da cidade de Betim. Eu estive lá na semana passada para cobrar. Nós temos imagens aí da UBS sem médico. A gente foi lá, cobrou. E a situação hoje? Como é que tá, Joanir? Boa tarde a todos da bancada. Eu gostaria de agradecer aqui pela oportunidade, né? Mas infelizmente continua a mesma coisa. Chegou um ginecologista, mas o principal, que é o clínico geral, não chegou ainda. Falaram que vão chegar. Aí é o descaso total, os moradores acordam de madrugada, esperam a fila, na hora que abre as portas da unidade, aí não tem médico e volta para trás, né? E não tem para onde correr lá, né? Os bairros são longes e o que tem perto também não tem médico. Que lá é um jogo de empurra. Quando não tem médico no Alvorada, manda pro bairro Novo Amazonas. Por que é jogo de empurra? Quem perde com isso é o pagador de imposto. Você até colocou seu carro de som lá na porta, fez um barulho. Nem estava incomodando, porque não tinha atendimento. Não tinha atendimento. Então eu acho o seguinte, já que não tem, então fecha a porta, que fica mais bonita. Que a pessoa não vai levantar às 5 horas da manhã, 6 horas, para guardar uma fila grande, para quando abrir falar que não tem. Eu acho que isso é um descaso total. Não só em Betim. Hoje você vai em Belo Horizonte, Contagem, isso é direto, porque devido a esses repasses, esses cortes que eles dão, né, nos setores, prejudica muito também. Pois é. Prometeram pra gente, cidadão Éder, de que a situação lá em Betim vai se resolver até o dia 21, que 2 médicos vão chegar lá até o dia 21. Eu quero saber o seguinte, é possível hoje acreditar nesse tipo de promessa? Porque eu vou falar para vocês que a maioria das respostas que chega pra gente no Jornal da Alterosa, aqui no TV Verdade, a produtora olha e fala, gente, eu não tô acreditando no que eles estão dizendo. São respostas vazias, são promessas que a gente olha assim enquanto jornalista e fala, olha, isso aqui não vai dar em nada. Dá para acreditar nisso, Cris? Não dá, porque é o seguinte, nós estamos vivendo um ano antes da eleição, todos os governantes estão preocupados para qual partido que ele vai fechar, como é que está a base eleitoral dele, quem que é o vereador tal, onde ele vai. Não vai fazer. Quem que vem, quem que vai. Quem que vai, quem que vem, quem que foi. Então nós estamos vivendo, viu? Em momento nenhum a Constituição fala que para você ter serviço público você tem que ser pagador de impostos. Ela fala do cidadão brasileiro. Então, hoje se baseia muito nisso. Agora, que o poder público está precisando tomar uma lavada na cara, as pessoas estão precisando invadir as câmaras com cartazes, cobrando esses vereadores. Sem violência, né? Sem violência, mas cobranças, né? Mesmo. Mostrar entrar no site das câmaras, entrar no site da Câmara Federal, do deputado, e cobrar. Eu vou pedir para rodar agora uma imagem de uma coisa assim que eu não acreditei quando eu cheguei ao bairro. Uma praça, põe aí, diretor, por favor. Uma praça que estava aí, olha, lotada de mato. Dá uma olhada se isso é praça, cercada. Aí, teia de aranha. Aranha lá. Gente, que isso? É um absurdo. E toda vez que eu chego, a revolta das pessoas comove muita gente. Mas dá para olhar para uma imagem dessa e acreditar que ali é uma praça? Ô Rangel, você sabe o que você me fez lembrar? Vendo essas imagens aí. Outro dia eu passando nessa TV a cabo, tem aquela RTP, aquela rede de televisão portuguesa. E os portugueses estavam lá bravos, de dedo em riste, falando isso é absurdo, falta de respeito, este senhor tem que ir para cadeia, e não aceitamos. E mais uma guerra, uma matéria de 15 minutos. Sabe o que era a matéria? A grama na praça onde está o busto de Vasco da Gama estava 3 centímetros mais alta do que o projeto original. 3 centímetros, é isso aqui. Mais alto que o projeto original. Agora imagina se eles veem essa matéria sua e mostrando essa selva, né? E comparada ao busto lá, isso aí virou uma selva. Isso é uma falta de respeito, os caras não estão nem aí. Agora, o grande problema também
o doutor Rodrigo bateu, o Cristo também está batendo, e estão corretos. O eleitor, ele tem que chegar a hora que o sujeito for lá tomar o cafezinho, pedir o voto, falar que vai pagar a conta de luz, que vai pagar a conta de água, que vai dar gás. Falar assim, ô ladrão, nós não queremos isso não, nós queremos o que é certo. Você vai trabalhar em prol do povo, da coletividade. Não precisa pagar meu material de construção, porque eu vou trabalhar e vou ganhar. E então a comunidade tem que reagir certo também. Você pode perguntar ali, qualquer um desses que estão sentados ali, se o secretário regional do bairro deles ou se o prefeito é amigo deles. Vocês não têm guerra política com eles. Porque se você é um cara que cobra do prefeito, que cobra da regional, você fica lá carimbado. E não fazem, não adianta. A imprensa perpetua o bairro e perpetua a pessoa. Pois é. Olha, o pessoal está participando do TV Verdade hoje, que está bombando aqui no Twitter. E a gente recebeu um contato lá de Barbacena, José Fabiano. A gente promete, mas que a gente promete e cumpre. Nós vamos lá mostrar o seu problema, mostrar a sua indignação. Um abraço e muito obrigado pela sua participação. Ele nos mandou a imagem aqui, ó. Essa já imagem, mandou, né? Já mandou. Vamos lá olhar daqui a pouco. A gente vai passar para a produção. Essa imagem aqui é tenebrosa, que a gente vê que isso aqui parece local de uma guerra, né? E outra coisa que chama muita atenção, vou pedir o diretor para colocar pra gente, obra inacabada. Os moradores começam a sentir um fôlego ao ver a obra começando e do nada as máquinas param, os trabalhadores somem. Você quer que eu te fale uma coisa? Isso não é pior do que a outra coisa, não. O pior é quando a prefeitura vai, desocupa o local, quebra e deixa lá cheio de entulho e rato. Em vez dela fazer, ela vai lá e desconstrói uma casa. Tá aí, ó, o Ju pode te falar isso. E deixa lá tudo cheio de... o próprio poder público criando... E ainda tem coisa pior. Quando faz a obra, e a obra é feita daquele jeito que a gente sabe, e começa a dar defeito. É asfalto que solta. A escola que nós vimos aqui, ó, em Mateus Leme aqui, em Joatuba, né? A escola de R$1.300.000 não pode ser usada. Em pouco tempo restauraram lá e vazou de novo, mas você tem que ser demolida. Você me lembrou de um outro assunto. Nós temos imagens aí de uma escola lá de Santa Luzia, na verdade um centro educacional infantil. Vou pedir para colocar imagens. Esse aí, olha. A obra deveria ficar pronta em julho do ano passado, ficou pronta em setembro e o melhor não aconteceu, não está funcionando. A prefeitura nos disse o seguinte, não poderíamos colocar para funcionar em setembro porque prejudicaria o ano letivo. O ano de 2015 começou e nada de funcionar. Sabe o que uma moradora me falou? Pode rodar aí pra gente, por favor. O prefeito parou o caminhão aqui, tirou todos os vasos, tirou as pias, falando que não iria inaugurar esse ano, para fingir que a creche não estava pronta ainda, o que é um absurdo, porque todos nós acompanhamos todas as etapas da creche. E deixar para inaugurar no ano que vem, por quê? Deve ser porque é eleição, né? Falou tudo. Falou até a pedra aqui antes, gente. É o seguinte, mas aí tá um problema sério. Cadê o vereador dessa região? Cadê o Ministério Público? Cadê o MP? Eu acho que Cadê o Ministério Público, doutor Rodrigo? É a instituição mais omissa nessa história toda. Eu pergunto aos líderes comunitários, qual que é a participação da comunidade nas causas que vocês defendem junto ao poder público? Porque eu vejo vários de vocês lutando por causas da sociedade. E a sociedade? Como que ela reage? Eu moro fazendo há 14 anos. Com todo o respeito que eu tenho pelo Ministério Público e o Fórum. O Ministério Público de lá não faz nada. Eu tive lá no fórum há 2 meses para tentar resolver o problema lá da rede de esgoto. A juíza não deixou eu entrar para resolver. Sabe o que ela falou? Que eu tinha que constituir um advogado. Eu tinha que pagar um advogado para eu saber o que está acontecendo com o processo da rede de esgoto. Agora eu te pergunto, quantas vezes que alguém do Ministério Público já foi homenageado na Câmara Municipal e quantas vezes que o prefeito já tomou cafezinho com a juíza ou que a juíza já foi homenageada na cidade? Eu vou te responder daqui a pouco, o cidadão Éder também vai comentar, mas agora nós temos um recado dele que está de férias, mas está participando com a gente também. Fala, Carline. Olá, tudo bem? Vamos falar de saúde agora aqui no TV Verdade. Falar de saúde é falar da Você Implantes, que é uma clínica especializada e conta com profissionais qualificados, materiais de alta qualidade para diminuir o tempo do seu tratamento e garantir a você sorriso e mastigação perfeitos. É só ligar 3003-2216. Tá chegando a dica da dentista mais famosa da TV. Doutora Keila, tudo bem? Tudo jóia. Com tranquilidade. O povo gosta da senhora, porque a senhora veio
fica tranquila, sorridente e dando informações importantes para todos. Isso, hoje eu vou falar um pouco sobre higienização. Vamos lá. As pessoas elas devem observar maiores cuidados com as dentaduras e pontes móveis quanto à sua limpeza. A periodicidade deve ser prática deve ser realizada após cada refeição, a higienização, antes de dormir e ao acordar, pois placas bacterianas também formam sobre as próteses. E mais, caso as placas não sejam removidas adequadamente, podem provocar uma série de doenças. À noite, antes de se recolher e após promover a limpeza da prótese, deve colocar em um recipiente fechado com água. É muito importante que não durma com a prótese para proporcionar um relaxamento dos tecidos de suporte, que é bochecha, gengiva. Se você usar dentadura, mas também tiver dentes, deve usar a escova tanto para dentadura e uma outra escova macia ou extra macia para os dentes naturais. Já os que têm dentes devem promover a limpeza das mucosas e gengiva utilizando um enxaguante bucal com auxílio de uma gaze. Que é uma dica que também quem não tem dentes pode usar, né? Não tem dente pode usar. Tira a prótese toda, pode usar um enxaguante. Enxaguante bucal. Isso é com a importante gaze. A gente destacar, porque a clínica Você Implante está esperando vocês todos. Tem uma unidade no Santa Efigênia e outra no Barreiro. Só depende de você agora. Não pare de adiar essa decisão. Invista em você, o seu bem-estar. Ligue e agende a sua avaliação na Você Implantes, 3023-2216. Você Implantes, aqui você pode sorrir. Carline falou, tá falado. E eu vou falar agora também com meu amigo Júlio César, lá do Morro do Papagaio. Me fala uma coisa, quais são os principais problemas hoje lá na sua região? Olha, lá no morro, um dos principais problemas é a questão de iluminação e os canais que esses órgãos, né, disponibiliza para a comunidade, eles na verdade é pura fachada, porque te manda para um lugar, te manda para outro, te manda para um lugar, te manda para outro, até você desistir, então seus créditos acabarem. E igual o cidadão Éder falou, quando faz uma obra eles camuflam, é só uma camuflagem. Entendeu? E a questão lá também é uma questão, igual o Cris falou, a questão que eles estão demolindo as casas e fica casa de um lado, fica casa do outro e entulho no meio. Então esse é um problema que traz rato, traz consequências, né, de saúde. E lá no Milionários, Anderson, por favor. Não, Rangel, lá a principal causa assim, de reclamação é questão mesmo de asfaltamento de rua ou alguma obra mais hídrica, alguma questão assim. Mas assim, a mobilização lá já vem bastante tempo. Então os senhores até citaram a questão de mobilização e tal. Eu acho que é o seguinte, a gente já está há muito tempo nesse meio de liderança, esse meio político, né? A questão é o quê? É a pessoa ter consciência realmente, mas a ideia, o ideal mesmo seria o político, a autoridade, montar essa questão de estrutura, etc., de obras, junto com a comunidade. Enquanto então, eles não fazem, né? Anderson, enquanto eles não fazem, nós estamos ligados. O telefone do Alô Alterosa tá aí, ó, 3237, põe aí as imagens para mim, 3237-6085. E a gente vai conversar mais ainda sobre esses e outros assuntos depois do intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o TV Verdade. Eu quero ouvir a palavra final de cada uma das pessoas que abrilhantaram hoje o nosso estúdio. Vamos começar lá pro 100% Favela. Então, eu queria agradecer a oportunidade, mandar um salve lá pro pessoal do Morro do Papagaio e convidar todos vocês para estar curtindo o nosso link Benfeitoria Mais Favela, que é uma campanha de financiamento coletivo para a gente estar tentando realizar o sonho dos moradores do Morro do Papagaio. Muito obrigado, Anderson, é com você. Mandar um abraço, Angel, agradecer o convite e um abraço mesmo pessoal lá do Milionários, nós estamos aqui representando a Associação dos Moradores lá da região e obrigado aí. Joani, o cara de Betim. Mandar um abraço para você da bancada, o povo de Betim, Teresópolis, dizer o seguinte, né? As autoridades têm que criar vergonha na cara e fazer sem precisar de levar a imprensa na porta para fazer. Eles têm que criar vergonha na cara, que ano que vem é ano de eleição. Isso aí, Lúcio de Vespasiano, meu amigo. Eu quero agradecer a produção por ter me convidado e pedir a participação da minha comunidade em tudo. Por favor, me ajude, porque eu sozinho não consigo fazer nada. É isso aí, agora o Isaías de Betim. Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do meu serviço, no Senza Betim, e agradecer a TV Alterosa pela oportunidade de dar para a gente poder reclamar e exercer a nossa cidadania
E no mais, muito obrigado. É isso aí, a gente que agradece. Cris do Morro, as suas considerações. Bem, vou mandar um abraço pro Reinaldo Torres Paulino e pro Glaucio Júnior, que está nos assistindo, e todos os outros, e falar para você, Poder Público, nós estamos de olho em você. Favela, é nós. Doutor Rodrigo, sua palavra final, por favor. Quero agradecer a oportunidade da presença e lembrar à sociedade que as mudanças jamais vão acontecer de cima para baixo. Não podemos esperar nada do poder público. A mobilização tem que acontecer na base e, a partir dela, chegar àqueles órgãos que efetivamente podem promover mudanças. Muito obrigado, espero receber o senhor aqui novamente. Cidadão Éder. Eu quero voltar a insistir o seguinte, comunidade, povo em geral. Em primeiro lugar, não aceite tirar o nome de favela para falar que é comunidade. Tem que ser favela mesmo, sangra o cara lá. E tem que fazer o seguinte, o cara pisou na bola com você uma vez, não receba mais. O mandato é para fazer o que o povo precisa e não o que o político quer. Vá firme que você chega lá. Até que o cara falou algo que eu concordo. Ô cidadão Éder, eu quero ver mais imagens do Alô Alterosa, porque eu quero fazer aqui também as minhas considerações, porque eu sofro isso na pele junto com as pessoas. Eu quero pedir você, prefeito, para olhar mais para essa comunidade com um pouco mais de sensibilidade. Imaginar que um parente seu poderia estar passando por isso, que você poderia estar morando nesse lugar e que essas pessoas pagam imposto com o dinheiro suado. Elas deixam de pagar outras coisas, tiram de dentro de casa para pagar o imposto, porque a pessoa que é pobre, ela é honesta, ela cumpre com as suas obrigações. E eu vejo isso, eu vejo que é uma revolta que é fruto de muito sofrimento. Não é que a pessoa está ali pegando o megafone para aparecer na TV Alterosa, não. Quando ela chega a esse ponto, é porque ela não está aguentando mais. E eu quero falar, cidadão Éder, de uma coisa muito boa. O programa de amanhã. Sabe quem eu vou receber aqui? Não, queremos aquela saber, dupla sertaneja que está fazendo o maior sucesso na internet. Os pedreiros? Os pedreiros cantores. Parabéns, bacana. Pedro e Bruno vão estar ao vivo aqui no TV Verdade. Eu já te convido para uma festa sertaneja aqui. E quero mandar um abraço para eles. Eles estão na expectativa, desejar sucesso. E amanhã a gente vai bater aquele papo. Vamos dançar uma moda de viola aqui? Vambora. Combinado? Tá combinado, fechado. Fechado? Estamos aí. Um abraço pra galera de Governador Valadares que tá ligada aqui no TV Verdade. Um beijo pra todos vocês. Tchau e até amanhã com mais um TV Verdade.